Olá pessoal, forte abraço para você que está chegando aqui de novo no nosso canal, o canal do Instituto Tempo de Entender. Eu sou o pastor Onésimo Mesquita, amigo de vocês, servo de vocês em Cristo Jesus. E hoje nessa manhã, aqui a hora que você estiver ouvindo ou vendo, né? Seja o podcast, seja o vídeo da nossa série Tempo de Entender Discipulado. É uma enorme satisfação poder compartilhar esse conteúdo com você, esse conteúdo que tem como objetivo maior sempre a apresentação da verdade evangélica, daquilo que o cristianismo evangélico nos apresenta. E tem sido para mim uma grande alegria poder ouvir os comentários de pessoas que têm sido grandemente abençoadas por estarem acompanhando aqui o conteúdo, por estarem de uma forma simples, mas aprendendo para servirem ao Senhor muito melhor. E eu gostaria de fazer aqui então esse desafio para você de deixar os comentários para aquilo que impede as suas orações ou aquilo que tem sido a sua dificuldade na oração. Deixa aqui nos comentários para que eu possa começar o nosso próximo vídeo, que vai ser sobre como fazer ou como criar ali o seu próprio tempo de devocional para você servir ao Senhor. Vai ser uma bênção. Então, o nosso assunto de hoje é falando com Deus. Iremos aprender hoje sobre oração e desde já eu quero mais uma vez convocar você para compartilhar esse link com alguém que você gostaria que aprendesse. Use esta ferramenta para a comunicação do Evangelho de Jesus Cristo. Não deixe de levar esse conteúdo até pessoas nos grupos, compartilha. E antes de entrar no assunto, preciso fazer aqui essa propaganda, porque é importante para mim. O meu ministério, o Ministério de Ensino da Palavra de Deus, eu sou pastor de uma igreja local, pastorei uma comunidade, mas aqui na internet, além de ser pastor desta comunidade, este vídeo, claro, os irmãos da nossa igreja acompanham, sou liderado, tá certo? Tenho uma liderança acima de mim, tá certo? Mas gostaria que você compartilhasse esse vídeo e não deixasse de nos abençoar, fazendo um dos nossos cursos pelo Instituto Tempo de Entender, onde nós temos apresentado ali uma proposta de mentoria chamada Teologia Sem Pressa. Então, se você quer aprender um pouco mais de teologia, sem aquela ansiedade, sem aquela a falta de tempo de ir à faculdade ou academia, que é importante o estudo acadêmico, mas você pode fazer então Teologia Sem Pressa totalmente online. E há então os nossos encontros virtuais pelo Discord, que é uma plataforma também de áudio e vídeo, e aonde a gente então está acompanhando vários dos alunos. E para você, meu amigo, que gostaria de pregar um pouco melhor, pregar a palavra de Deus com a autoridade do Espírito, sendo pentecostal e querendo fazer uma exposição mais concisa da Bíblia, nós lançamos um curso ano passado chamado Assim Diz o Senhor, a Arte Expositiva Pentecostal. E ainda para esse ano vem muitos outros cursos muito bons, além de seminários de curta duração que a gente vai estar oferecendo somente para aqueles que se quiserem ali a sua matrícula com a certificação, claro, pelo Instituto Tempo de Entender, que dentro daquilo que Deus nos permitir também vai estar oferecendo já uma certificação pelo MEC de alguns cursos de graduação e pós-graduação. Aquele que quiser orar, quiser nos abençoar, certo? Entre em contato conosco, tá certo? Aqui pelo privado, para que a gente possa compartilhar e ver a melhor forma de você abençoar esse ministério de ensino da palavra do Senhor, ok? E agora a gente vai olhar para a nossa tela. Eu estou usando um material de discipulado, um material chamado Nova Vida, que está disponível pela internet. Aqui todos os créditos eu dou ao pessoal que fez esse material, tá certo? E então agora eu passo a lhes ensinar e convocando para a gente poder trabalhar esse tema então de como ouvir, aliás, de como falar com Deus, né? Nós temos observado que durante muito tempo essa questão do falar com Deus, do ouvir a voz de Deus, ela tem sido muito fortemente
enfatizado. Enfatizado porque a gente vê muitas pessoas dizendo, olha, eu ouvi Deus, eu sinto Deus, eu falo com Deus, tal. Mas há pra gente uma percepção muito importante, porque a Bíblia, Deus se revelando em sua palavra, tem um jeito correto de você se comunicar com ele. Não é de qualquer forma que você fala com Deus. Por quê? Porque aqui nós temos, às vezes, a pretensão de esquecer. A gente tem a pretensão de pensar segundo os nossos pensamentos, que nós podemos nos achegar de qualquer jeito e falar o que quiser. E nessa condição, rebaixar Deus a nossa condição. Isso é perigoso. Isso é muito, mas muito perigoso. E eu gostaria então de compartilhar com você, tá certo, essa aula, este ensinamento do tempo de entender discipulado acerca da oração, tá bem? Eu quero desde já só pedir um tempinho aqui para você, que você procure sua Bíblia. Eu queria dar essa aula hoje, que você com a Bíblia na sua mão, eu vou aqui aproveitar, eu vou aqui pegar minha Bíblia, deixar aqui no ponto, já eu, em alguns segundinhos eu volto para a gente já poder dar a nossa continuidade. Ok, pessoal, voltando já, aqui já no ponto, já peguei aqui minha Bíblia. E quero então agora começar a trazer esse material à tona. Queria que fosse um momento de muita espiritualidade para nós, mesmo sendo assim virtual, mas que a gente pudesse compreender aquilo que é importante sobre a oração, tendo em vista que muito mal entendido tem sido difundido sobre a oração, né? Alguns deles, pessoas têm a pretensão muito religiosa e outros com muita libertinagem, com muita liberdade demais, tá certo? Dando ocasião a cá. Então vamos lá entender um pouco sobre a oração. Primeiro, logo, como sempre a gente faz, respondendo aqui verdadeiro ou falso acerca de alguns assuntos. Primeiro, para orar é preciso estar em uma igreja e de joelhos? Aqui, claro, é falso. Para orar, eu não preciso estar em uma igreja e de joelhos. Claro que não. Mas o que é importante perceber aqui? Aqui, a gente já pode ver um erro muito, mas muito grosseiro, que eu vou pontuar aqui para a gente, e é a questão da religiosidade. Da religiosidade. Tem muitas pessoas que são apenas meramente religiosas. E eu não estou aqui querendo criticar ninguém que tenha a fé católico-romana. Tem a sua devoção, a sua piedade, e Deus julgará a todos, como julgará a minha e julgará a deles. Mas há alguns que eram católicos, se tornaram evangélicos, mas a religiosidade católico-romana ainda continua em suas vidas. Que acham que o que é importante é a posição, o que é importante é o lugar, e esquecem que uma das grandes verdades de Cristo, dita à mulher samaritana, é que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Então, há uma dimensão da oração que não pode ser desconsiderada, que essa dimensão da espiritualidade ligada ao Espírito de Deus, na verdade, da revelação do Evangelho. Então, isso é importante. A próxima pergunta é: posso orar confiante porque Deus me ouve e promete me responder? Claro, verdadeiro. Você deve orar com confiança, sabendo que Deus lhe ouve. Por que isso aqui, gente? Porque algumas pessoas acham que Deus não ouve a um pecador. Ora, mas todos nós somos pecadores. A questão é se nós estamos dentro dessa conduta ou dentro dessa realidade da filiação. Deus ouvirá. Deus da sua soberania. Ele é o Deus que se dá por nós em Cristo. E Deus mais quer, na verdade, é ouvir orações do seu povo. Louco é quem não clama. Não é quem está clamando e buscando, como alguns dizem, aquele louco, aquela pessoa não tem juízo, é um desvairado, fica só clamando. Louco é quem não clama.
num mundo como está hoje, de cabeça para baixo, o barbarismo tomando de conta, nós precisamos clamar ao Senhor. Então, a próxima pergunta é suficiente orar apenas às refeições e descansar? Claro que é falso. Não é suficiente orar apenas nas refeições. A palavra-chave para a gente aqui é a busca deste relacionamento que gera intimidade com Deus. Um grande livro que eu li, e não estou com ele aqui em mãos, está emprestado esse livro, é o livro Com Cristo na Escola da Oração. Deixo a indicação desse livro aqui para a gente. Olha, você precisa ler esse livro, porque ele vai mostrar que você precisa desenvolver esse diálogo com Deus, buscar esta comunhão com o Senhor, ok? Então, caminhando já para o nosso ponto, o que é a oração? O que é o ato de orar? Muitas pessoas têm entendido muito errado a oração. Então, lá, orar é comunicar-se com Deus. Observe. A oração, nessa definição muito importante, é o se comunicar com Deus, é o comunicar-se com o Senhor. E uma das coisas aqui, mesmo que aqui seja um vídeo só para aqueles que têm desejo de conhecer ou aqueles que conhecem pouco, mas o fundamento teológico é muito importante. Primeiro, a oração, ela é a resposta de um coração dependente do Senhor. O ato de orar é um dos atos mais profundos de fé. Porque você não está vendo Deus, você não está numa dimensão celeste, está na dimensão terrestre. A presença do Espírito Santo vai te levar a isso, mas ainda é um ato de fé, de não visibilidade. Adão, no paraíso, tinha esta comunhão com Deus. O texto bíblico diz que Adão poderia se encontrar com Deus pela viração do dia. Deus ia lá, ele não veria a essência de Deus, mas naquilo que Deus se manifestasse para ele, dentro daquela visibilidade que lhe era permitida ou possível, Adão poderia falar com o Senhor. Só que agora ele perdeu esta comunhão, se afasta de Deus e não crê. Ele se afasta de Deus porque ele não permaneceu na confiança com o Senhor. E isso é importante porque agora o ato de fé na oração, quando eu oro, eu declaro ao mundo, eu declaro a toda a guarda celeste, eu declaro aos céus, ao cosmos inteiro, que o ato de orar, eu, o filho, súdito do grande rei, aonde eu estiver, como Jonas no ventre do grande peixe, ou como José lá naquela prisão no cativeiro, aonde eu estiver, eu posso falar com Deus. E este ato é subversivo, porque você de fato fala com o Senhor e é feito pela fé. Então é tão simples e natural como falar com um amigo. Então, ao falar com Deus, eu não vou apenas repetir o Pai Nosso ou expressões do meu credo pessoal, como alguns fazem. Eu preciso falar com Deus e desenvolver este relacionamento como um amigo. Como a Bíblia repetidas vezes fala de Abraão e de Moisés, amigos de Deus. A teologia da oração é muito importante aqui, é um ato de fé, um ato de um relacionamento real. E a gente vai trabalhar isso aqui ainda muito mais na frente, em outros vídeos, mas isso é importante. Então podemos falar com Deus com toda a confiança e sobre qualquer tema ou necessidade. A oração é a comunicação íntima com Ele. Eu vou até marcar isso aqui para a gente de forma diferenciada, destacar. Porque isso é tão importante. A oração é uma comunicação íntima com Deus. Essa definição de oração, ela toca no ponto mais importante que eu queria ressaltar. Que a oração, ela não pode ser formalidade.
Muita gente, por exemplo, e eu sou pastor e a gente dirige o culto de oração. Uma das nossas grandes crises é que a gente espera que a pessoa venha para o culto de oração para ela se entregar, para ela falar com Deus, para ela sentir a presença do Senhor. Mas às vezes a pessoa vem com muita formalidade e ela apenas se ajoelha, ela canta, ajoelha-se, mas não há o derramar-se em intimidade para com Deus, né? Então a oração está sendo definida aqui para gente como a comunicação íntima com o Senhor. A pergunta é: você ora intimamente? Você fala com esse Deus intimamente? Charles Haddon Spurgeon diz aqui do lado, para a gente ver, ó, devemos orar quando temos desejo de orar, porque seria pecado desperdiçar tão boa oportunidade. Aí ele diz de novo: devemos orar quando não temos o desejo de orar, porque seria perigoso ficar em condição tão arriscada. Eu acho lindo esta percepção do Spurgeon. Nós vamos orar quando nós temos desejo, porque seria pecado desperdiçar um negócio tão maravilhoso, e devemos orar quando não temos desejo, que seria ficar em condição muito arriscada. Então, que Deus nos convida a fazer em Jeremias 33:3. Acompanhamos então esse texto sagrado de Jeremias. Texto que eu acho que você sabe de cor, mas importante demais para a gente, que diz assim: clama a mim e te responderei. Na versão antiga diz: e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e inacessíveis que não sabes ou que não conheces. Deus nos convida aqui a clamar. Clamar. Esse clamor que deve ser observado pelo coração daquele que deseja conhecer mais de Deus. Então, nesse sentido, a oração tem o aspecto de um conhecimento de Deus que só é possível através da intimidade na oração. Então, orar é o meio de expressar com franqueza tudo que está no coração a um amigo que te escuta com grande interesse. Então, como Deus promete responder esta oração, ele promete nos anunciar, ele diz assim: e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus promete responder anunciando coisas grandes, coisas ocultas. Responder. Como Deus promete responder a oração, revelando coisas profundas. Haveria momentos em que Deus estaria tão ocupado para não ouvir o seu clamor? É interessante observar isso aqui, porque quando Elias ele está ali caçoando, brincando com os profetas de Baal, né? Ele diz: clama mais alto, ele pode estar ocupado. Baal é Deus, ele pode estar ocupado. Mas o nosso Deus não. Elias se prostra e ora ao Senhor, e o Senhor responde. Então, haveria momentos em que Deus estaria tão ocupado para não ouvir o seu clamor? Não. Nunca haveria esse momento. Então, a oração, a pergunta número 2, como a gente está aqui, ó, pergunta número 2, a oração é um meio de nos proteger. Então, qual foi o conselho que Jesus deu aos seus discípulos para que não caísse em oração? O texto vai dizer, vamos lá, vamos acompanhar esse texto de Mateus 26. Que é muito importante que no primeiro momento a gente já definiu que a oração, então, é esse falar com Deus, né? Essa busca da presença do Senhor, e ele promete nos ouvir. E agora em Mateus 26, nós vamos ter essa pergunta: a oração é o meio de nos proteger. Então, qual foi o conselho que Jesus deu aos seus discípulos para que não caísse em tentação? Então, em Mateus 26, 41, vai estar escrito da seguinte forma: vigiai e orai
para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observe bem essa expressão. Qual foi o conselho? Vigiai e, e orai, para que não entremos em tentação. Então, nesse sentido, a oração verdadeira que parte de um coração que ama ao Senhor, ela nos protege da tentação. Então, que perigos devemos evitar na oração? Vamos lá, então, Mateus 6. Que perigos devemos evitar na oração? Mateus 6 e 5, um texto muito conhecido por todos nós, mas de uma profundidade muito grande, que diz: Mateus 6 e 5 diz. Perdão, eu estava em Marcos. Não estava achando aqui. Mateus 6,5 diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Então, a oração, ela não deve ser para nos orgulharmos da nossa espiritualidade. Não devemos evitar sermos vistos como pessoas espirituais, o orgulho espiritual pela oração, né? Esse orgulho espiritual de tentar ser visto, né? De procurar ser o que a pessoa mostrar para receber ali o louvor, né? Em Mateus 6,7 diz: E quando orardes, não usei de repetições inúteis. Aqui então nós devemos evitar esse orgulho espiritual e as vãs repetições, né? As repetições inúteis. As repetições inúteis. Então, nesse sentido, é importante tocarmos nesse assunto porque tem pessoas que acham que pelo muito clamar e às vezes repetem muito, né, a própria oração, pensa que serão atendidos pelo muito clamor. Vamos agora então, como nós vimos aqui nessa primeira parte, o que é a oração? Então, recapitulando para a gente, a oração é o comunicar-se com Deus, a oração é a comunicação íntima com Ele. Deus nos convida a clamar e prometer nos revelar coisas profundas. Então, a oração, ela nos protege dos perigos da tentação. Então, nós temos que vigiar e orar. E os perigos que nós devemos evitar acerca da oração é o orgulho espiritual e as vãs repetições. E agora, como devemos orar? Os salmos dão muitas razões para orar a Deus. Então, por exemplo, que motivo o Salmo 106:1 nos dá para orar a Deus? Vamos lá para este salmo, muito importante para a gente. Lendo o texto bíblico, como eu pedi, dê aquela pausa para que você tivesse ali com o texto bíblico na mão, Salmo 106, verso 1, que diz assim: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Então, os salmos nos dão essas muitas razões. E qual é uma delas aqui? Porque Ele é bom. E seu amor dura para sempre. E seu amor dura para sempre. Então, um dos motivos mais maravilhosos o salmista está nos dando. Por que devemos orar? Porque Ele é bom. Esta é a bondade do nosso grande Deus. Meu amado irmão, o teu Deus é bom. O soberano dos reis da terra, aquele que está sentado no trono e que reina sobre todos nós, Ele é bom, é o Deus bom, o maravilhoso. Então, ore mais. Em lugar de viver preocupado, o que nós devemos fazer? Segundo Filipenses 4:6. Vamos lá? Filipenses 4:6. Num dos textos fascinantes sobre isso aqui, mas
acaba tirando muito do peso do nosso coração. Quando você pega Filipenses 4:6, que diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. Então, que atitude nós, em lugar de ver preocupado, o que devemos fazer? Orar. Orar. Então, segundo Filipenses 4:6, que atitude se deve orar? Com toda oração e súplica. Súplica. Uma das questões importantes que a gente tem tratado ultimamente é a questão da ansiedade. Um bom remédio para a ansiedade é orar um pouco mais. Muitas pessoas desprezam este conhecimento que vem através da oração e desprezam realmente. Então, orar nos ajuda a escapar da ansiedade. Fique com isso. A oração nos ajuda a escapar da ansiedade. Então, ao orar, dando graças a Deus, estamos expressando fé pela resposta que ele dá às petições. Por isso, o versículo 7 diz que os cristãos podem experimentar esta paz com Deus em seu coração, ao deixar sua carga nas mãos de alguém completamente capaz de ajudá-lo. Então, ao orar, dando ação de graças a Deus, nós estamos expressando esta fé e que o resultado da resposta é verdadeiramente esse coração que tem a paz. Vamos continuar então? Com que atitude nós devemos orar? Segundo Hebreus 4:16. Vejamos então Hebreus 4:16, seguindo, meus irmãos, texto a texto, né? Confiando que a explicação da palavra do Senhor garante ao nosso coração aquilo que ele tem para todos nós. Hebreus 4:16 diz: portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, qual é a atitude do cristão diante deste versículo quando ele se aproxima de Deus? A palavra-chave: confiança. Confiança, de saber que você está na presença de um Deus que o ama, é o Deus bondoso e que pode ouvir essa oração. E esta oração não é mera formalidade, mera religiosidade, ela é o relacionamento íntimo num coração que deseja mais a presença do Senhor. Então, vamos discutir agora aqui esse ponto, para a gente discutir esse ponto aqui. Ponto diz assim: para discutir, em sua opinião, a que se deve o grau de confiança em Deus? A que se deve o grau de confiança em Deus? Eu diria o seguinte: um texto bíblico, aliás, vamos partir para a experiência humana, que é interessante. Quanto mais eu conheço uma pessoa e vendo que ela tem caráter, mais eu vou confiar nela. Então eu diria que muitas pessoas não crescem num grau de confiança em Deus porque não conhecem a Deus. Nesse sentido, a meditação na palavra do Senhor, a expressão de se aproximar mais de Deus deve ser buscada, porque é ali que Deus quer aumentar o nosso grau de confiança. Então, na minha opinião, a que se deve o grau de confiança em Deus? O conhecimento do Senhor. Conheça mais a Deus e você confiará muito mais e terá como vivenciar muito mais daquilo que o Senhor nos diz. Então, em Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Então, o que significa orar sem cessar? Eu vou definir da seguinte forma, essa é a minha definição. O orar sem cessar é pensar continuamente em Cristo
colocando os nossos desejos ou colocando nossas ansiedades nele. Então, é pensar continuamente em Cristo, colocando nossas ansiedades nele. Por que eu quero definir assim? Porque às vezes a nossa mente vai trabalhar com durante o dia, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, muitas ansiedades. Eu vou até acrescentar não somente ansiedades, mas ações de graças. Então, durante o dia, eu vou colocando, vou pensando em Cristo, vou colocando as minhas ansiedades no Senhor, e à medida em que Ele vai respondendo as minhas orações, eu vou dando ações de graças. Então, seria esse orar sem cessar. E sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou estar intercedendo por alguma situação, vou estar sempre falando, Senhor, o que é que o Senhor espera de mim aqui nessa atitude, sempre deixando claro que eu vou agir segundo aquilo que Deus quer que eu faça, ok? É, Vamos agora prosseguindo para chegar já ao final. O que é que deve incluir-se, né, numa oração? Deixa eu então pontuar para a gente. A confissão de pecados para que não se perca a comunhão com Deus. Quando você vai orar, e agora eu falo para aqueles que têm dificuldade em orar ou não sabem como orar, que são novos na fé. O que você deve fazer? Sempre confesse seus pecados. Busque a confissão, a confissão. Se coloque diante de Deus, para que você não perca esta comunhão com o Senhor Jesus. Esteja diante do Senhor de forma que o coração de Deus é sentido pelo seu coração. E que você pode perceber que aquele pecado que te afastava do Senhor, agora já não afasta mais. Depois, a adoração a Deus pelo que Ele é. Em oração, você deve ter este elemento de louvor e adoração a Deus por aquilo que Ele é. Muita gente só consegue orar se for pedindo alguma coisa e esquece também deste momento da adoração. Então, na oração também tem que conter o quê? Petições por necessidades pessoais, ó, necessidades pessoais e intercessão por outros. Então, sempre na sua oração, interceda. Tire um tempo para interceder, para pedir por outras pessoas e dizer, Senhor, abençoa, abençoa fulano, abençoa ciclano. Ore pelo seu irmão e ações de graças, né? Pelo que Deus tem feito. Não seja mal agradecido, expresse a gratidão. Então, na oração, deve contar, então, esses quatro elementos. Os quatro elementos da oração que deve aqui. O primeiro elemento, a confissão. O segundo elemento, a adoração. O terceiro elemento, a petição. E o quarto elemento, a ação de graça. A ação de graça. E as orações, ela deve ser feitas em nome do Senhor. Então, tudo o que fizerdes, como João 14:13 diz, devemos pedir em nome do Senhor. No nome do Senhor. Em nome do Senhor. O que mais aprendemos acerca da oração em passagens como, vamos lá, o que nós vamos aprender, tudo o que vamos fazer em oração, façamos em nome do Senhor. E agora vamos ver alguns textos que nos ensinam mais sobre oração. Salmo 66, versículo 18, vamos lá? Salmo 66, 18, para a gente ver o que esse texto nos ensina sobre a oração, que diz assim: se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não teria me ouvido. O que nós aprendemos aqui? Que nós não devemos orar com ressentimento por alguém ou com pecado no coração. Por isso temos que orar sempre com a consciência de que Ele nos ouve. Então, aqui nesse salmo, nós vemos que o Senhor não nos ouvirá se temos um pecado guardado no nosso coração. O Senhor não nos ouvirá se guardamos
pecados no coração. Que pecados não é pecados que nós cometemos, aqueles pecados que são mais agravantes. Pelo contrário, pecados realmente contra o outro, contra a própria igreja, contra Deus, que de fato ferem profundamente o nosso relacionamento com Ele. João, vamos ver o que nós aprendemos em 1 João 5,14, um texto muito importante sobre a oração, já para chegarmos ao final da nossa aula de hoje. Em 1 João 5, verso 14 diz: E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, já alcançamos o que temos pedido. Então, em 1 João nós aprendemos o quê? Que Deus nos ouvirá se orarmos segundo a sua vontade. Eu colocaria o seguinte: oremos mais à vontade de Deus. Porque se nós orarmos mais aquilo que Deus quer, saberemos que já temos alcançado, porque é o que Deus quer, né? Então, Mateus 21 e 22, para a gente ver esse texto aqui, muito importante. Eu espero que você esteja acompanhando com a sua Bíblia aí aberta, os textos sagrados. Mateus 21, texto muito importante, Mateus 21, 22, que diz: E tudo que perdides em oração, crendo, recebereis. Então, o que o Senhor nos ensina aqui é que a fé é o componente essencial para a oração. Fé é essencial. A fé é essencial, é o crer. É o crer que se lança em dependência para com o Senhor. Então, o que é que diz ali a primeira parte de Efésios 3:20, que nos anima a orar, né? Vamos lá para Efésios, um dos textos mais conhecidos acerca da oração, que é muito importante para a gente. Efésios 3:20, que diz: Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Deus é capaz de fazer mais do que pedimos. Ele faz mais do que pedimos. Mais do que pedimos. Então, indo aqui para esse quadro e observando aqui, nós vimos que Deus promete responder nossas orações, mas como? Nos parece que Deus ele tem três maneiras de responder às nossas orações. Às vezes ele diz o sim, às vezes Deus diz assim, algumas vezes pelo nosso bem ele diz não. Isso é importante observar. E algumas vezes ele diz sim, mas espere um pouco mais. Então, nessa aula de hoje, nós vimos este ensino introdutório sobre oração que visa a você que está iniciando sua caminhada com Cristo ou que já tem desejo de conhecer mais, mas ainda não é um cristão. Eu convido você agora a orar juntamente comigo e a pedir ao Senhor que te ensine a orar. Que você viva esta experiência maior de oração na presença do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai bondoso, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos tem dado. Mesmo assim, ó Deus, sem estar em comunhão pessoal e física com todos, face a face, é neste momento aqui, de maneira virtual, o Senhor também pode agir e nos ensinar a viver esta palavra e a tua presença sendo o nosso maior bem.
tua graça sustentando nossos corações. O Senhor ensina teu povo a orar. Nos ensina a te buscar mais. E que haja o maior desejo em nós. É o que te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.